Nós estamos numa fase nova da Se Inspire e nós estamos então abrindo um novo espaço aqui para a gente aprofundar alguns temas. E hoje nós temos a presença do Márcio Macarini, que tem uma bagagem incrível. E, e aí, Macarini, o que eu queria começar falando é que eu fui olhar um pouco as suas redes sociais e eu vi o seu cartão de visitas. E nesse cartão de visitas tem uma foto que eu achei muito bonita e simbólica também, que tem pés, não é? Eu acredito que seja um adulto e uma criança, aí você me conta, e são pés pisando na terra. E eu vi também um vídeo seu onde você traz um pouco disso, que na sua infância você gostava muito dessas brincadeiras ao ar livre, que você se sentia muito familiarizado com a natureza. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre corpo, e eu sei que você tem uma formação, uma bagagem é, muito incrível relacionada a isso. Mas o que veio para mim é que a sua relação com o corpo, ela começa muito antes. E eu queria te escutar um pouco. Bom, é isso. Muito feliz por estar aqui com vocês, né? É um convite que a gente recebe com um pouco de orgulho e muita satisfação de falar, né? Tenho muito prazer em falar sobre as questões de corpo, porque eu trabalho, no fim das contas, com escola e com crianças, né? E aquela foto, ela representa duas pessoas da minha vida. Um é meu filho mais velho, caminhando com meu neto, né? E tirado pela minha nora, esposa e mãe ali, né? E aquela foto, ela tem muito da representação da minha vida e da vida que eu acredito dessa relação com a natureza, com esse corpo como parte da natureza, né? Então, aquela foto, ela é muito representativa para mim. Eu uso muito essa foto em muitas falas que eu faço, né? Porque esse contato de chão tem uma coisa que eu gosto de escrever também, né? E tem uma coisa para mim assim dessa conexão com o chão. E tem uma frase que eu coloquei, tá lá no Instagram também, um pedacinho dizendo que as marcas no pé não é vão, né? Pisar no chão não é vão, né? Ele tem uma construção a partir disso, né? Então aquela foto eu gosto muito. Macarine, você falando dessa infância, né? Desde o pezinho da criança e o pé do adulto. A gente sabe que tem um caminhar desse movimento, e você, como psicomotricista, né? Também ninguém melhor do que você para estar falando dessas questões. A gente sabe que a criança, no desenvolvimento neuropsicomotor dela, ela tem alguns marcos desse desenvolvimento, né? Então, entre o domínio maturativo, o domínio neuromotor, o da linguagem, o psíquico também, mas o neuromotor, ele é extremamente importante que haja uma sequência nesse desenvolvimento, né? Certa vez eu peguei um pacientinho que ele sabia sentar, ele ficava sentado, e ele sabia andar e correr, mas se ele estava sentado, ele não sabia ficar em pé para andar e correr, porque ele pulou a fase do engatinhar, né? E nesse tratamento a gente teve que voltar um pouco atrás, passar pela fase do engatinhar, para que ele pudesse fazer esse processo completo. Eu queria que você me dissesse um pouco como que é essa sua visão frente a essas habilidades do corpo, dessa sequência de desenvolvimentos, de como existe um caminhar mesmo para que esse corpo se posicione na vida. Como que você vê isso na sua trajetória? Eu penso assim, tem um cientista que chama Gesell, não me lembro o primeiro nome dele, mas é um já falecido, né, que fez muitos estudos relacionados aí na primeira metade do século passado. E ele fala desse sequenciamento. Então, a criança, ela tem os reflexos ao nascimento e ela vai se desenvolvendo, alguns reflexos vão se tornando movimentos automatizados, portanto se perde o reflexo e ganha-se movimento,
Mas ele fala muito de um aspecto sequencial, né? Entre, né, o amamentar, o deitar, mexer os braços e pernas, rolar, sentar, engatinhar e construir a marcha, né? Que a gente chama esse caminhar, né? Esse andar. E existe uma expectativa muito grande sobre esse andar, né? Mas ele é baseado no sequenciamento, né? E o Gessel fala muito disso, que isso é universal, né? Esse sequenciamento, ele é mais ou menos invariável. Algumas crianças engatinham de uma forma diferente ou não engatinham, né? Mas esse sequenciamento ele coloca como universal e ele coloca outros aspectos importantes disso, né? Mas quando você está falando desse ponto, eu me lembro de que eu estava olhando recentemente um TCC que eu fiz uma formação e eu falei do equilíbrio, que na psicomotricidade a gente chama de equilibração. E a equilibração ela está no ponto estrutural do desenvolvimento, porque a equilibração junto com a tonicidade ela te dá a condição de postura. E a postura, você tem um tipo de postura para qualquer ação que você for fazer. E toda resposta é uma ação. Então, nesse processo de desenvolvimento, quando você tem uma quebra, possivelmente você tem alguma dificuldade no processo de aprendizagem amplo, tanto motor, quanto sobre outros aspectos, cognitivo, emocional, social, porque essas coisas andam todas juntas sempre, né? Então, esse sequenciamento, ele é estudado desde o século passado, que ele é universal. E quando a gente pensa, por exemplo, sobre o aspecto motor, que a gente vai chegar mais para diante de uma criança no aspecto refinado, eu dependo de uma boa vivência desses aspectos estruturantes, né? Essa condição tônica, essa condição de equilíbrio, que vai me dar uma postura, que vai me colocar num espaço, que eu vou me reconhecer como corpo e vou agir num ambiente, né? Então, esse sequenciamento ele é importante. Sim, né, gostei que você falou, você se reconhece como um corpo e ocupa, né, um espaço nesse mundo. Às vezes eu chego na clínica, a gente vê adultos que têm essa dificuldade de ocupar um espaço no mundo, e quando você vai voltando, né, no histórico dessa pessoa, até informações que a própria mãe vem trazer, a gente chega em pessoas que tiveram também essa dificuldade no engatinhar, no caminhar. Então, são coisas que realmente se interligam. Esse desenvolvimento motor, esse desenvolvimento emocional, esse desenvolvimento psíquico e maturativo, enfim, são coisas que caminham juntas, né? Com base nisso, eu percebo também que aquelas crianças ou adolescentes que são incentivados à prática esportiva, eles também conseguem se colocar melhor nesse mundo. Eu tenho alguns pacientes que fazem essa prática mesmo até competitiva, né? Treinam fazem parte de alguns clubes, e a postura dessas pessoas frente à vida também é diferente. Você tem um histórico também nesse meio, né, do atletismo, que eu sei, e você com certeza observou muitas coisas, porque é um meio muito rico de se observar. Sabe, Ione, a gente vai ficando um pouco mais velho, não, já bastante mais velho, mas assim, a gente vai tendo algumas experiências e algumas liberdades de fala, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. E eu gosto muito de rever, eu gosto muito de escrever, e eu fico revendo muito aspectos da minha vida, e eu tenho dito isso com clareza para as pessoas, que a minha vida foi baseada no corpo. O corpo, para mim, foi o que me libertou de tudo, né? De uma criança extremamente tímida, de uma autoestima rebaixada, mas a condição de ter sido atleta, ela me colocou num lugar, né, em que o atletismo, por exemplo, é uma modalidade esportiva, eu fazia salto em distância, que você faz sozinho. Você vai lá, faz a sua vez, aguarda os outros fazer, cada um fazer os seus saltos. E eu sempre tive uma condição muito potente de força, de corpo, né? Essa foi a minha potência de vida, é isso que eu quero dizer no fim das contas. Quer dizer, o corpo é que me levou para esses lugares. Cognitivamente falando, eu acho, me considero uma pessoa muito inteligente hoje, mas no mundo escolar não tinha essa relação, né? A inteligência escolar
ela nunca coube muito para mim. Então, algumas disciplinas eu não conseguia. Mas, ao mesmo tempo, eu estou falando de uma escola muito antiga, uma escola que valorizava a minha condição de esportista, que me elogiava enquanto representando a escola, né? Desde que comecei muito bem, vamos dizer assim. Comecei as primeiras competições, já fui ganhando competições e a escola foi me incentivando, mas sabendo que algumas disciplinas eram difíceis para mim. Então, tudo que foi me acontecendo na vida, foi baseado nessa condição corporal e chegou num ponto já um pouco de mais idade, eu também consegui me colocar nesse espaço de mundo, né? Me tornei professor e nessa condição de me tornar professor de educação física, porque eu queria trabalhar com esporte e eu desisti muito rapidamente quando eu entrei na educação, percebi que meu perfil é mais educacional e sempre pensando isso que o corpo como a fonte de aprendizagem. Então, o que eu teria de trazer de condição para que o outro aprendesse algo era através do meu corpo e através do corpo do outro, nessa relação corporal cuidadosa, vamos dizer assim, né? Respeitosa, de entender possibilidades, de entender dificuldades. Então, eu me fiz como atleta. Enquanto eu competi, eu fui um atleta de bom nível, de muito bons resultados. Parei no momento que eu achei que devia, em que o corpo também começa a ser usado de uma forma extrapolada, e para mim isso também não cabia, né? Eu pratiquei o esporte até quando ele me fez bem. Quando eu achei que eu poderia entrar num nível de estresse, sofrimento, eu parti para outro caminho da, da formação de educação física e eu tento transmitir isso de alguma forma para os alunos, né? Como é que esse corpo ele te leva para algum lugar e você respeitar, reconhecer, né? Até onde ele Uhum. pode ir, até o que você pode fazer. Acho muito bacana, porque a gente está num mundo que o corpo ele está meio ausente, né? E essa é uma problemática. Por exemplo, no caminho novo que eu estou tomando da psicomotricidade, pouca gente conhece. E o corpo é o princípio de tudo, né? No meu modo de entender, a minha formação, claro que eu não estou aqui me comparando com nenhuma outra área de formação, mas no meu entendimento, a partir do que o corpo sente do mundo, ele te dá uma resposta, ou se você dá uma resposta para o mundo. Então é como você recebe, como você elabora, e todo movimento é uma resposta, toda resposta é um movimento, toda resposta é uma ação, né? Então é o corpo que responde, e é Ô, o corpo que Macarine, recebe. Macarine, a gente começou aqui falando, né, da importância desse acompanhamento para as crianças. Hoje, os seus atendimentos em consultório, eles estão focados em crianças? Como é essa relação com o corpo para adultos? Porque você traz também a importância dessa consciência corporal, de entender qual é o momento de parar, o que que esse corpo pode me entregar, né? O que que já passa de algum limite. Então, eu queria te escutar um pouco sobre isso. Como é essa relação com adultos, idosos, essa relação, esse trabalho de consciência corporal. Diante eu misturei muita coisa na minha vida, de muita informação que eu recebi, é, eu, eu não consigo muito separar umas coisas das outras, né? Uma das formações que eu fiz foi em eutonia. E eutonia e psicomotricidade, é, eu quase vejo como uma coisa só. Então, me utilizo de recursos, não atendimento psicomotor, de recursos da psicomotricidade, da eutonia, né? E da eutonia também, do aspecto psicomotor, porque tudo é corpo. Marca, Então, eu atendo. você pode falar para a gente aqui o que é eutonia e o que é a psicomotricidade? Então, vamos lá. A psicomotricidade é uma ciência, né, que estuda o sujeito durante o movimento. Então, como é que esse comportamento que ele tem, onde é que a gente pode fazer interferências? Vamos pensar em crianças.
E eu vou dizer isso aqui porque a minha experiência diz isso, e o estudo também ele vai se aproximando disso. Meu TCC está falando disso também, em neuropsicologia, que a minha formação em neuropsicologia. Meu TCC eu fiz baseado no equilíbrio. Então, o que que acontece? A psicomotricidade, ela se baseia em 7 aspectos. Baseado em conhecimentos, não sei aonde a gente pode chegar aí, conhecimentos lurianos, né, de Lúria, que a gente divide em 3 neuroblocos. A gente tem a estrutura de base cerebral, você tem o tônus, que a gente chama de tonicidade, e equilibração. Então, sem o tônus e sem equilíbrio, eu vou ter dificuldade de desenvolvimento em geral. Então, eu preciso ter o tônus e equilíbrio para chegar no segundo passo e no segundo neurobloco, mas no terceiro estágio da psicomotricidade, que o primeiro é tonicidade, equilibração, essa questão de imagem, de esquema corporal, essa noção de corpo, né? Então eu preciso de tônus, de equilíbrio para eu ter essa noção de corpo. Que eu vou subindo para outros aspectos de lateralização, que é reconhecer direita e esquerda, eu vou ter uma dominância lateral, que é um outro aspecto, e eu vou ter a estruturação espaço-temporal. Então eu parto de tônus, equilíbrio, noção de corpo, me coloco no espaço. E depois eu vou para as praxias. As praxias globais, movimentos gerais, e as praxias finas. Então, diante disso, a psicomotricidade trabalha para que esse desenvolvimento escolar seja normal, né, dentro de uma normalidade, e em casos de dificuldades, você faz uma intervenção, uma interferência específica de terapia psicomotora, vamos dizer assim. Existe hoje a gerontopsicomotricidade, que ela está cuidando das pessoas de mais idade. Então, esse é um aspecto da psicomotricidade bem generalmente, de forma genérica. A eutonia, eu, né, até publiquei um vídeo no Instagram, eu entendo porque é muito difícil descrever eutonia e muito difícil porque nessa construção não se coloca como método, não se coloca como nada disso. Então eu chamo a eutonia de uma pedagogia de autoconhecimento. Então ela é uma atividade que ela pode ser coletiva e eu dei uma aula para pessoas de, né, para as mães, né, tá publicado no Instagram, né, a escola publicou no Instagram para as mães, para eu tentar dizer para as mães o que que é o trabalho de autonomia. Travou, né, Ione? Travou um pouquinho aqui. É, eu acho que é a rede do Mac. Vamos esperar um pouquinho. Para os filhos. E quando você explica, é uma dificuldade maior. Então, foi uma dinâmica prática que a gente de auto-reconhecimento. Você vai se percebendo. E ela depende de um estado de atenção. Eu preciso de atenção ao meu corpo. E aí chama também isso de um estado de presença em si. Então eu vou dando consignas, caminhos para a pessoa observar o próprio corpo, ou na percepção estática, ou na percepção de alguns movimentos. E a tendência é de partir sempre de movimentos muito lentos, porque eles são mais sensíveis, a gente sente mais o movimento lento do que o movimento rápido, a gente é capaz de perceber detalhes do movimento. Então você vai levando esse nível de atenção muito profundo, e esse estado de presença em si. Isso vai criando um estado de consciência de você, de consciência corporal. E por que que a gente colocou isso na escola? É uma crença que a gente tem na escola que você trabalhando a atenção com crianças de 7, 6, 7 anos, ela aprende a ter atenção a ela própria, e a partir de eu ter atenção em mim, é possível trazer isso para fora, né? Eu ter atenção ao que está fora de mim. Então, a atenção como uma aprendizagem, vamos dizer assim. Só lembrando que a atenção, ela é uma função na psicomotricidade dentro da função tônica, do aspecto tônico. Eu preciso de ter tônus para eu ter atenção. Aí eu falo que tem essa mistura, né? Como a gente vai vendo uma coisa e vai vendo a outra. Então, sem tônus, eu também não tenho atenção. E aí vem muito essas questões de os distúrbios, transtornos, né? O TDAH,
ele tem normalmente, é muito comum os casos de dificuldade com equilíbrio e também de controle tônico. Então, a disfunção está na base, está no primeiro aspecto psicomotor, naquilo que vai dar aquela estrutura para o indivíduo ter o desenvolvimento pleno. Quando ali ele tem uma quebra em equilíbrio e tônus, ele tem todos os passos seguintes com algumas dificuldades. Então, a tendência de um TDAH é derrubar coisas, trombar em coisas, não ter foco de atenção, voltando como sendo uma função tônica. Então, a eutonia, você trabalha nesse corpo mais parado, mais na calma, e a psicomotricidade você vai agindo através de movimentos, de outras formas, né? E aí a gente vai juntando uma coisa com a outra. Em relação a idosos ou adultos, os dois campos são abertos para as duas, para qualquer faixa etária. Mas eu volto a dizer assim, essa ideia de corpo, ela é entendida que vai para a academia, né? E tem um corpo, uma outra visão, que no meu modo de ver são dois aspectos desconectantes. A escola desconecta o corpo do cognitivo e a academia desconecta o cognitivo do corpo. E ficam duas áreas que não se integram. E aí esse conjunto que eu coloquei para mim como um propósito de vida é trabalhar esses dois aspectos sempre juntos. Macarene, Ótimo. quando você trouxe isso do corpo, né, tinha vindo para mim muito essa questão mesmo da aparência. E talvez eu, por ser aqui mulher, faça um recorte de gênero. E depois você traz isso, né, da questão da academia, e de como hoje eu tenho uma sensação muito grande dessa completa desconexão com o corpo, que coloca mesmo o corpo como um objeto. Então, esse corpo, ele está em função então ele precisa ter uma determinada aparência, um determinado rendimento, e isso de muitas vezes não respeitar os limites do corpo. E aí é o que a gente vê muito, né? Essa questão de essas canetas mágicas ou outros tipos de anabolizantes. E quando ainda assim, durante esse treino, não existe uma percepção real desse corpo. O que que você enxerga como um caminho, assim, ou de volta, né, para essa reconexão? Eu vejo assim, esse corpo nunca tá bom, né, para essas pessoas, né? Eu sempre preciso fazer algo para modificá-lo. E é o seu corpo, né? Ele é um conjunto que diz quem é você. Eu fui um atleta, mas eu não sou um cara forte, eu sou um cara magro, né, meio franzino de alguma forma. E quando chega o período de atleta, que você também tem um momento de você falar, ó, você precisa de algo e assim vai seguir minha vida. Eu volto para sempre, eu tenho uma tendência a voltar para princípios, né? O início, a origem, o que somos, né? Tanto que você falou começamos a falar da foto, né? Descalço, pé no chão. E eu sempre volto para esse lugar. Alguma coisa falta nesse corpo, porque falta na estruturação do corpo. Porque quando eu tenho um corpo que eu sempre sinto falta de alguma coisa, o que me faltou lá atrás? Emocionalmente, eu estou dizendo. Né? Por que eu não estou satisfeito comigo? Por que eu preciso ser diferente do que eu sou? Nesta semana, eu acho, saiu uma reportagem na Folha, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, falando né, eu deixei para a escola trabalhar isso, falando dessa questão das testosterona, da aplicação de testosterona, o quanto isso se vincula com agressividade, o quanto isso vem. E um rapaz que se colocou numa condição de que ele ia entrar num período de férias, então ele precisava ganhar corpo, né? Com 6 meses antes, já pensando nas férias do futuro, como é que eu vou ganhar uma massa? Sabe, quer dizer, que falta de autoconfiança é essa, no fim das contas, né? Sim. De eu não sou capaz de, eu preciso ter um volume para. Né? Então eu penso que isso está lá na estruturação muito anterior. Está na fase da criança,
na fase de autoestima, de formação de criança. E eu vejo que cada vez mais a gente terá problemas com isso, porque eu vou falar aqui, eu não sei nem como é que vocês vão ouvir isso, mas eu vejo que a criança e o jovem de hoje, eles vivem em estado de sofrimento, porque eles não têm liberdades, liberdades de estar na natureza e de respeitar a própria natureza, a natureza do ser criança. Então, essa natureza de criançar, ela impede. Quando a gente está falando lá no começo também dessa sequência de desenvolvimento, o desenvolvimento emocional, eu não sei dizer, não sou psicólogo, mas ele também deve ter toda uma estruturação de ganhos para eu me estruturar emocionalmente para um convívio social. E isso está no ambiente de você, hoje, não ter irmãos, de hoje você ter poucos primos, de hoje você viver num apartamento mais isolado ou numa casa mais isolada. Então, o desenvolvimento emocional, com certeza, eu não tenho dado científico para isso, mas eu tenho capacidade de observar que isso traz prejuízos de ordem emocional e relacional, social. Então, eu não me relaciono nem comigo, porque eu não tenho outro para mediar essa relação comigo. Eu não tenho par, não tenho criança junto. E o ambiente escolar, ele é mediado por um adulto. Então, essa quebra, eu acho que traz todos esses passos superiores que vem aí, da necessidade de você criar uma imagem, porque a sua autoimagem não combina com o que você se vê, ou você precisa mudar, pensar. Sim, o Macarini, você falando da eutonia, né, dá até uma vontade da gente fazer uma sessão, porque nesse mundo tão acelerado que tá muito acelerado, você poder pausar com muita leveza, com calma e ir se sentindo, eu acho assim fantástico, um tesouro que deveria realmente estar presente, principalmente nas escolas mesmo, como você falou, né? Seria muito bom. E porque eu vejo, a gente perde um pouco mesmo a noção desse corpo, né? E do que esse corpo também é capaz de fazer. Eu trago isso porque algum tempo atrás eu precisei fazer fisioterapia por conta de uma lesão de joelho. E aí a fisioterapeuta começou a tratar os movimentos dos pés. E aí ela falava, faz assim, mexe os dedos. Para mim era como se esses movimentos não existissem. Eu falava, você tem certeza que isso é capaz? E ela falava, mas olha quanto a gente deixa e a gente até se esquece que pode de realizar alguns movimentos desse corpo. Por conta dessa correria, vamos dizer assim, né? Que a gente parece que fica às vezes no automático e é tanta coisa que olha para o externo e não olha para si, nem para o próprio corpo. E isso a gente vai meio que se boicotando, né? Porque um corpo saudável, eu digo, não esse corpo que o pessoal acha que tem que estar todos os dias lá na academia, pegando ferro, não sei o quê. Não. Um corpo que você se sinta, que você conheça, que realmente responda a você. Isso, para mim, é um corpo saudável, né? E isso hoje está muito em falta. É o que você disse, né? As Né? Tem pessoas, a ver com oh, o que meu tá. Deus, tem uma princesa, Olá! uma princesinha. Coisa mais linda, meu Deus. Olá! Que bom, meu amor. E eu acho que isso está muito em falta Ionê, hoje, né, Macarine? você sabe o que eu gosto muito de falar? Eu acho que eu tenho um tipo de toque com cadarços. Eu vejo todos os cadarços desamarrados. E eu falo para os alunos: se você está com o pé dentro de um tênis com o cadarço desamarrado, você está com o pé sem estabilidade. Tudo que vem para cima está instável. Então, os pés, eles são extremamente sensoriais, né? Tem muito receptores, né? Terminais nervosos ali, para te dar essa condição de receber, de função de equilíbrio, por exemplo, né? A gente tem a propriocepção, o quanto de detalhe e o quanto tem
o quanto é articulado o pé, né? O pé tem vários ossos, vários músculos, tendões, e ele tem movimentos que a gente às vezes não percebe. E na eutonia a gente trabalha muito isso, né? Movimentos, né? Às vezes no trabalho de dupla, quando um vai mexendo no pé do outro, vai desenhando o pé através das mãos com alguém deitado, como é que aquela pessoa deitada vai se desenhando na cabeça a partir do toque do outro, desenhando seu próprio pé. E o outro que está tocando, como é que ele vai desenhando o pé dele próprio através do pé do outro. Então, é uma troca extremamente rica. Os pés, né? Eu falo para meus alunos, falei, né? A gente começou esse ano, né, com os aluninhos lá da escola, e eu comentei assim, eu falei, os pés são aquelas estruturas que nos levam de um lugar para outro, né? Elas nos tiram do lugar e nos carregam a outro espaço de uma forma equilibrada, de uma forma estruturada. Então, como é lidar com os pés, por exemplo, né? A gente fez aqui um intervalinho, né? E estava aqui conversando com a Ione sobre isso, né? Você falou da eutonia, e a Ione comentou: Nossa, me deu uma vontade de experienciar algo assim para o corpo, né? E aí eu queria te escutar um pouco como é que tá os seus atendimentos, que tipo de público que pode te procurar? Conta pra gente. De forma geral, assim, meus atendimentos eles se baseiam em crianças que normalmente apresentam alguma dificuldade escolar. Então, já é um aspecto, né? A criança, quando chega para mim, ela já tem um aspecto de autoestima já meio complicadinho, né? Algumas questões sobre esses aspectos, né? Então, basicamente, eu atendo na clínica crianças, mas eu estou aberto a atender adultos, porque a gente percebe essa necessidade de adultos hoje, né? Fundamentalmente, a associação de uma com outra, da eutonia com a psicomotricidade. Então, esse corpo entendido, que a gente está falando de uma geração acima de 30 anos, né, na faixa de 30, 40, 45 anos, já tem uma defasagem com essa ideia de corpo. E eu não estou falando aqui com questão a sexismo nem nada, né, mas as meninas, no períodos escolares, elas tendem a fugir de aulas de educação física, né? Então, também é um corpo que não é tão bem entendido. Então, são aspectos importantes a serem trabalhados, a ser reconstruído, né? De alguma forma. Quando a gente fala de reconstrução, a gente está falando de aspectos de psicomotricidade, e quando a gente está falando desse conhecimento, né? Se reconhecendo agora, a gente está falando muito de autonomia também. Então, na verdade, eu vejo que, de forma geral, as pessoas estão precisando de entendimento de corpo. Então, eu estou aberto a todos, mas existe uma restrição maior ao adulto dele se colocar, né? Não é de eu atender, dele se colocar para, né? E existe uma tendência de as mães e pais, né? Das mães e pais pensarem no filho de como eu recuperar um processo escolar. E é interessante porque o aspecto cognitivo também você faz um trabalho através de corpo. E eu gosto muito de dizer assim, né? Tudo que a gente aprendeu antes da escola, a gente aprendeu com o corpo, né? Foi o corpo que foi a fonte de aprendizagem. E eu entendo até hoje que a minha vida de 64 anos hoje, eu aprendo com o meu corpo, Ô, né? É o meu corpo. Marta, você trouxe uma frase, né, que você falou assim, a natureza do criançar. E isso me pegou aqui e eu fiquei pensando muito, né? Que você falou, olha, os adultos, eu até posso atender adultos, mas muitas vezes eles não se colocam à disposição para poder olhar para o corpo, se permitir. E aí eu queria te escutar de como a gente pode trazer esse criançar para a idade adulta, né? Independente aí também da faixa etária. Porque às vezes, o que eu sinto é que essa desconexão com o corpo também está talvez nessa ausência do brincar. É. É legal isso que você está falando, né? Que a gente está conversando no fim das contas aqui, né? Porque eu não sei se eu vou publicar, mas eu fiz um videozinho aqui no meu celular, pensando nisso, né? Sobre esse aspecto de
do quanto o brincar ele é fundante no processo de aprendizagem, né? E, e esse brincar e o lúdico, né? O lúdico é aquilo que te dá prazer enquanto faz, né? E quanto esse brincar, né? O vídeo que eu gravei alguns, mas um deles está colocado assim, né? A criança que não brincou, né? Como é que se tornará um adulto para brincar? Se essa janela de aprendizagem do brincar está lá embaixo, como é que a gente recupera isso lá em cima, né? Eu acho que é encontrando essa ludicidade no próprio corpo, né? E a gente vê isso sobre vários aspectos, né? De várias ordens, ou desordens, né? Desordens sexuais, desordens comportamentais, né? O quanto esse corpo é mal interpretado pelo próprio indivíduo, né? O quanto isso que a gente colocou, né? Esse aumento de volume para eu chegar nas férias e ter as conquistas, né? O quanto não é lúdico isso, né? Eu tenho um resultado em busca, eu não estou no prazer da vivência, da experiência, da ação do corpo, né? Então, eu acho que um princípio é muito disso, né? Entender essa ludicidade do corpo. Porque eu não sei se eu estou certo ou não, mas talvez essa janela do brincar, o adulto, se não brincou enquanto criança, eu não sei como recuperar, mas entender que esse corpo é lúdico, é prazeroso, não no sentido, né, erótico falando, mas no sentido de ter esse corpo expansivo, expressivo, feliz, né? E aí eu volto sempre nesse aspecto de criança que a gente está vivendo, as dificuldades de hoje, gerando futuros adultos, né? Uma criança que não anda muito, não está descalça, senta muito na frente de uma tela, senta muito dentro de uma escola, como é que ela vai ajustar na plenitude o equilíbrio dela? E eu estou falando da estrutura de base, como é que esse equilíbrio vai estruturando tudo que vem para cima. Então, a gente está falando de equilíbrio emocional, né? Também ele está diretamente relacionado. É corpo, né? Então, como que a gente tem que constituir isso? O papel da escola hoje, ele tem por obrigação que olhar para isso. É fundante para a escola. É conectivo para o indivíduo. É um corpo integrado, né? Mas existe ainda um eixo que entre escola e família que em busca resultado, né? Eu estou lá com 7 anos de idade, mas pensando no futuro profissional, pensando no futuro da universidade, que é a universidade que eu vou entrar, já estou desconectando. E aí, quando eu chego nessa fase adulta, eu sou um adulto já desconectado. Então, eu imagino, Thaís, eu nunca pensei nessa pergunta que você fez, estou elaborando uma resposta, né? Eu não tenho também a obrigação de estar certo na minha resposta, mas eu vejo que esse caminho da ludicidade através do corpo, de entender esse corpo brincante, de entender esse corpo sensível. Então, por exemplo, na atividade que eu dei para os pais agora, para discutir, para mostrar o que é a autoria para eles, eu tinha dado 6 aulas para as crianças e, e aí eu falei, bom, que aula que eu vou dar para esses pais, né? Eu dei aula para criança, eles são adultos. E aí é interessante essa questão de você estar conectado com as coisas. E uma mãe cruzou pelo caminho na escola comigo e disse: a sua aula, hein? Meu filho falou que você vai me dar algodãozinho. Eu falei: então, como é que eu vou dar essa aula para as mães conectando com a expectativa das crianças, E com né? as expectativas Se eu dou uma das aula mães também, né, Maca? isso, então eu tenho que cumprir todas essas expectativas, não como resultado, mas como que eu vou chegar e dar uma atividade para a mãe entender o que é eutonia, para ela poder conversar com o filho e eles estarem conectados na conversa? Então eu coloquei uma pedaço, eu fiz mais ou menos um resumão de 6 aulas. Eu fui fazendo um conjunto com um alinhamento, né? E o fato de eu colocar o algodãozinho nas mãos, as mães deitadas de barriga para cima, obviamente, normalmente com as palmas da mão virada para cima, a gente não tem os dedos tendidos, a gente tem um relaxamento da mão, o dedo ele fica semifletido. Aí quando você coloca o algodãozinho na mão, a atenção vai para a mão.
que está sentindo aquele algodão. E aí você pede, por exemplo, procura com cada dedo você tocar o algodãozinho com a maior leveza que você conseguir. Então você vai em busca do algodão e tocar leve, suave, lento. Então olha o nível de concentração, de atenção que você tem que ter na presença de você consigo para você sentir esse toque do algodão. Você vai trocando os dedos, né? E isso, o relato é de prazer, é lúdico. Então é um resgate, né? E isso é uma função eutônica do trabalho, né? E a eutonia, não falei lá naquele começo, ela é uma ideia de harmonização de tônus. Ela não é de relaxamento. As crianças, elas vêm de recreio, de uma aula, vêm correndo para a minha aula de eutonia, é lógico que eles vêm agitados. E a hora que eles se deitam e começam a ter esse nível de concentração, que é o algodãozinho eu pedi para eles também, apertar o algodãozinho da forma mais suave que eles conseguirem, trocarem de dedo com todos os dedos, depois pegar o algodão, passar pelo rosto. É, o que acontece? Eles relaxam, porque eles estavam agitados. Então o processo de relaxamento vem, mas a eutonia não é o propósito de relaxar, o propósito de você harmonizar o tônus. Como é que eu harmonizo? Apertando devagarzinho. E às vezes você pede, aperta com força, compara. O que é apertar? O que você sente quando aperta devagar, quando você aperta com força? Né? Então, você vai trabalhando, e fundamentalmente nesse processo que eu estou vivendo com essa turma de primeiro e segundo ano, eles estão entrando no processo da escrita cursiva. Olha o domínio que você vai dando para os dedos. Olha o recurso que você vai oferecendo, sem ficar trabalhando. Pega isso, pega assim, né? Você vai trabalhando os recursos que vão aprimorar o domínio corporal. Que você não precisa apertar demais o lápis, você não precisa empurrar demais o papel. Como é que você vai harmonizar isso para chegar na escrita? Então eu sei que eu estou fazendo o trabalho, mas eu acho que ele é lindo esse trabalho. E Muito, eu também acho. eu acho que ele é lindo e ele é para muitos aspectos. Tanto para o aspecto do resultado da escrita, quanto para o resultado seu, sem essa busca de resultado, de você se harmonizar. E um dos princípios da eutonia é que não tem o erro. Porque quando a gente senta numa roda para perguntar para quem quiser se colocar o que sentiu, não há julgamento. Porque o que um sentiu é muito diferente do outro. E não tem erro nessa história. Então você está falando de uma relação social, de entendimento do que o outro percebeu. Cara, é uma amplitude absurda de trabalho. E desse senso de comunidade também, né, Macarene? De construir algo ali em grupo, de estar atento às percepções e ao sentir do outro, né? Lógico, é muito interessante. Então, o adulto também, por vezes, precisa disso, né? E acho que é uma forma de trazer para o adulto o entendimento de corpo que ele não teve, por vezes. Mas isso através não do exercício, do maçante. Eu preciso confessar aqui que eu sou um cara meio do avesso, né? Porque eu fui atleta, fui 2 vezes campeão sul-americano, 4 anos de seleção brasileira. Eu detesto exercícios físicos. Qualquer coisa que é repetitivo para mim é um inferno. Então eu gostava de saltar, é uma sensação de estar voando, né? E eu aprendi numa das formações que eu fiz que quando você está saltando, eu fiz a relação quando falaram de Odin, alguma coisa lá, né, de mitologia e tudo mais, simbolismo, um curso baseado nos conhecimentos de Jung, eu entendi o que era a minha vida no fim das contas. Porque o saltar é você não estar em contato dos seus pés no chão. E a responsabilidade, né? Todo mundo fala quando alguém faz alguma coisa, coloca os pés no chão, pensa na sua vida. E o saltar, você está sem os pés no chão, você está flutuando. É uma sensação de mundo completamente diferente. Então, quando eu digo que a minha vida foi baseada no corpo, nas experiências do corpo, nas vivências do corpo, eu sou avoado. Eu tenho essa característica de ser. Mas é tão bom sobre alguns aspectos, para outros é ruim, né? Mas para alguns aspectos ele é muito positivo. Então, a leveza de viver, entendeu? E é lúdico.
Então, quando você traz uma condição do outro sentir a leveza do movimento, eu acho que enriquece, né? Eu tenho essa sensação. Então, é muito por aí. Que E disso lindo. tudo, e disso tudo, eu tenho, assim, alguns, algumas marcas muito minhas, né? Nesse sentido de ser um pouco mais avoado, eu, como professor, eu digo para os meus alunos, eu não ensino nada para vocês, mas eu acredito que vocês aprendam muito comigo, porque eu não quero ensinar, eu quero que eles aprendam. E eu sou uma pessoa, e o que eu faço, como eu ajo, o que eu estou propondo, tá para você aprender. E essa é a minha crença de que a humanidade se desenvolveu dessa forma, sem querer que alguém ensinasse o outro, mas o outro olhando o mundo e aprendendo com ele. Essa é uma coisa que é uma crença pessoal que eu carrego na minha vida de professor. E aí eu trabalho na eutonia, na psicomotricidade, com esses princípios. Uau! Excelente. Ai, que delícia conversar com você, Macarim. Podemos conversar muitas É vezes. tão bom. Eu gosto de conversar Eu, muito. eu e a Thaís, a gente estava até falando, acho que a gente vai preparar uma malinha e passar fim de semana em Cotia, É porque gostoso. é muito gostoso mesmo. Ô, Thaís, Maca, você gravou esse pedaço, não? gravei. Ah, tá bom. Tá tudo Esse gravado. Depois pedaço. compartilho. Não, tá bom. Eu compartilho contigo. Quero te agradecer. Que oportunidade incrível nessa manhã de poder te encontrar. É a primeira vez que a gente se vê e conversa um pouco. Eu espero que seja a primeira de muitas aí. Tomara. É, e eu queria deixar um espaço também, não sei se você quer deixar aqui os seus contatos, como é que as pessoas te acham nas redes sociais, enfim, para deixar um espaço também, como você traz muito isso do corpo, né? Se tiver algo que você sinta além disso que você acabou de falar, que eu entendo que já é muito potente, né? Se você quiser deixar algum recado para as pessoas que estão ouvindo, que estão nesse processo de voltar para o corpo, enfim, para você tem um espaço aí para a gente ir fechando. É, eu tenho uma página no Instagram, né, que eu não sou uma pessoa muito tecnológica, mas eu tenho um espaço no Instagram, que se alguém quiser seguir, né, ali tem algumas coisas, né, e até a divulgação de onde me encontrar, né, mas através do WhatsApp, né, que telefone normalmente eu não atendo muito, mas o WhatsApp, as informações chegam por WhatsApp, eu acabo fazendo as trocas sempre. Pelo Instagram, e a página do Instagram ela já tem um pouco desses princípios que eu venho, né? Eu sempre discuti esse aspecto, né? Macarini, só existo porque esse corpo me fez ter essa existência. Então eu abri a página lá, sou corpo, logo existo, né? E eu penso que isso é antes do pensar, né? Do penso, logo existo. Para eu pensar, eu preciso ter um estímulo, e esse estímulo vem de fora, que eu interajo com esse estímulo e eu passo a existir, a responder a esse estímulo. Então, como a gente fazer essa interação, né, de entender esse corpo e se colocar nesse lugar de cada um, no seu lugar, no seu mundo, né? E eu estou aqui para tentar ajudar. E aí eu atendo numa clínica aqui na Granja Viana, no shopping The Square, né, no Open Mall. E isso está colocado lá no meu Instagram, quem puder entrar. Tem o meu WhatsApp, a página e o local que eu estou atendendo. E eu estou aberto, né? Eu acho que as crianças e os adultos, hoje, eu não vejo diferenciações de necessidades de trabalho corporal, né? Está todo mundo Uhum. precisando de alguma forma. Então, estou aberto. Caminhos diferentes para adultos e crianças, e acho que é isso. E Excelente. agradecer muito pelo espaço, pela oportunidade de falar. Eu falo demais, você deve ter percebido aí, eu gosto muito de falar. E eu gosto muito de falar, não de
como eu sou o conhecedor. Eu gosto de falar no sentido de trazer abertura para pensar, né? Eu É o gosto muito disso. partilhar, né, Maca? É, Dividir. é isso. Tá Que é bom? o mais enriquecedor, né? Quando a gente tem essa troca, um aprende com o outro e assim a gente vai evoluindo. É. Muito E aí, bom, só para terminar Margarida. um pouco, falar mais um pouquinho, né? Cada vez vai abrindo um assunto. É essa ideia, né? De quando você fala está relacionando com o outro, essa escuta para o outro e o quanto a gente perdeu a escuta para a gente mesmo, né? Então, quando você escuta seu corpo, você escuta a sua sensação, nossa, a gente vai se modificando de dentro para fora, sabe? Sim. Perfeito. Margarine, muito obrigada, viu? Foi muito bom estar com Obrigado a você aqui. vocês. Tudo de bom para vocês. Marca, um abraço para Ô, vocês que acompanharam a gente aqui. Se ficou alguma dúvida, quiserem que o Marca volte aqui para falar de algum outro tema, deixem aí também os comentários. E é isso, a gente se vê em breve. E obrigada por todos que ficaram aqui com a gente. Beijo, beijo para vocês. gente. Tchau.